Plantas artificiais são chiques ou bregas? Pois nesse vídeo vamos falar os prós e os contras de usar plantas artificiais na decoração. Eu sou o Jeff e esse é o canal Estúdio Mercês. Provavelmente você tem visto mais a presença de plantas artificiais nas decorações por aí, né? Tanto em shoppings, em escritórios, nas casas das pessoas. Aqueles vídeos de decoração que você vê no YouTube, que as blogueiras mostram suas casas, fazem aquele roteiro pela casa, ou até mesmo daquele casal de blogueiros que usam plantas artificiais na sua casa, né? Você é time plantas artificiais ou time plantas naturais? Antes vamos detalhar os prós e os contras para te ajudar a decidir. Vamos primeiro à origem das plantas artificiais. Pela história, elas começaram há mais de 3.000 anos lá na China, quando os chineses descobriram a seda, o bicho da seda. E a seda ela era utilizada não somente para poder fazer roupas, eles começaram a utilizar também para poder fazer plantas artificiais. Só que claro, né? Como é ainda hoje, a seda é utilizada somente por quem tem muito dinheiro, né? E naquela época era a mesma coisa. As pessoas que utilizavam plantas artificiais feitas de seda eram as pessoas da realeza, os grandes senhores, as grandes senhoras, que tinham dinheiro, que tinham muito poder aquisitivo. Aí lá para o século XII, os italianos começaram a criar suas próprias versões de plantas artificiais. E depois, no século XIV, os franceses também começaram a aderir a essa nova moda de utilizar plantas artificiais nas decorações e também nas roupas, com acessórios e outros utensílios. Tanto que Maria Antonieta, que era arquiduquesa da Áustria e rainha consorte da França, até então mulher de Luís XVI, ela foi presenteada com um botão de rosa feita de seda. E ela achou tão linda, tão perfeita, que ela chegou a desmaiar de tão vislumbrada que ela ficou. Estranha essa história, né? E um tempo depois, de tanto que ela gostou, ela começou a utilizar essa rosa como um emblema real. Com o tempo, começaram a utilizar outros tipos de materiais para poder fabricar as plantas artificiais. Além da seda, começaram a utilizar plástico, EVA, papel, outros tipos de tecidos e até silicone. E começaram também a modificar o formato delas. Começaram a utilizar mais folhagens, mais plantas ornamentais, plantas até com raízes para poder imitar mais as plantas naturais, folhagens que tinham nervuras, artificiais pendentes, folhagens, trepadeiras, gramas, suculentas, samambaias, flores, buquês e milhares de outros tipos de plantas. E aí de repente você começava a ver plantas artificiais em todos os lugares. Você via na casa da sua avó, na casa da sua mãe, na sua casa, no shopping, na decoração de festas, em salões de beleza, em fachadas, em restaurantes, naquele decorado, num showroom de um apartamento. Em todos os lugares as plantas artificiais estavam espalhadas pelo mundo. E ficou tão popular, que o material delas começou a cair. O material começou a ficar inferior do que era antigamente. Antes o que era feito de seda, agora é feito de plástico. Tanto que nos anos 70, nos anos 80, o boom de utilizar plantas artificiais nas casas foi tão grande que aí começou a ficar brega. As pessoas começaram a achar cafona. Tanto que todos começaram a deixar de utilizar plantas artificiais porque estava juntando pó, ficava sem cor, ficava desbotado, já não era tão usual e realmente não era uma coisa que era mais agradável. O que era considerado brega e cafona anos atrás, hoje em dia muitas pessoas começaram a utilizar plantas artificiais nas suas decorações justamente pela falta de tempo, pela rotina corrida e, claro, as plantas artificiais também têm muitos benefícios para quem tem esse tipo de tempo. E também hoje as empresas começaram a utilizar materiais que são muito mais similares às plantas naturais. Elas são tão fiéis ao que as plantas naturais são, que muitas vezes você precisa chegar perto da planta e encostar nela para ver que realmente ela não é de verdade. E isso é por causa do material que eles começaram a utilizar. A tecnologia avançou tanto que eles começaram a utilizar materiais com mais silicone, começaram a fazer nervuras, colorações, a chegar muito mais próximas do que é uma planta natural, com os benefícios de ser uma planta artificial. A tecnologia avançou tanto em relação ao material das plantas artificiais que hoje os grandes profissionais do ramo não chamam mais de artificiais, chamam elas de plantas permanentes, porque afinal elas realmente são permanentes porque ela tem grande tempo de duração.
mas também para poder tirar essa ideia de que plantas artificiais são bregas, são cafonas, porque hoje o material é muito diferente, muito melhor e muito mais similar ao que é natural. Inclusive, eu tenho um arranjinho de plantas artificiais aqui em casa que eu comprei para poder fazer um outro vídeo. Deixa eu mostrar para vocês. Bom, é o máximo que eu vou ter de planta artificial aqui em casa, o restante é só plantas naturais. Pra vocês terem uma ideia, eu comprei isso daqui na ideia de fazer um vídeo, né, para poder falar sobre plantas artificiais para um canal de decorados. Porém, eu confesso que elas não são muito parecidas com plantas naturais. Mas eu achei elas bonitinhas para poder compor o arranjo. Essa daqui, eu não faço ideia qual foi a ideia deles, qual foi a inspiração de planta natural. Eu achei ela bonitinha porque ela tem tons de verde, mas ela também tem umas pontas alaranjadas, que eu achei um contraste bem interessante. Essa também não faço ideia qual foi a inspiração, mas também achei interessante justamente por causa do contraste entre o verde claro e o branco. Essa daqui é a que eu acho que é mais fiel, que o material ficou mais parecida com plantas naturais. Ela parece uma rosa de pedra com um tom mais esverdeado, né? Que a rosa de pedra geralmente ou ela é mais cinza ou ela é mais roxa, dependendo da espécie. Ela tem um material que, se eu não me engano, é silicone, porque ele é mais macio. E ela mostra umas nervuras nas folhas e até parece que é um brotinho de uma folha nova crescendo e tudo mais. Eu achei ela interessante, achei ela bonita e para esse arranjo, para essa ideia de arranjo, ficou bem interessante. Mas é isso, é o máximo que eu vou ter de planta artificial. E esse vasinho é de uma colega minha, do estúdio Esquadro. Ela faz peças de cerâmica artesanal, ela tem brincos e várias outras peças de decoração, e ela fez exclusividade para o estúdio Mercedes esses vasos de cerâmica. Em outros vídeos eu posso falar sobre isso. E a gente está vendo no nosso site, tá? As plantas artificiais são utilizadas na decoração de diversos ambientes, desde banheiros, lavabos, na mesa de centro da sala de jantar, na decoração da recepção de um escritório, numa varanda. Você vê plantas artificiais até em fachadas de salões de beleza. Garanto que você já viu por aí. E justamente por causa da manutenção que as pessoas aderiram bastante a utilizar plantas artificiais. Tanto que hoje em dia as pessoas começaram a utilizar mais plantas artificiais nas suas decorações. E falando em manutenção, as plantas artificiais têm pouquíssima manutenção, diferente das naturais. No caso, você não precisa molhar, você não precisa borrifar água nas folhas, você não precisa adubar, você não precisa prestar atenção se tem pragas, se tem algum bichinho por ali. O máximo que pode acontecer é uma traça para poder comer um pouquinho, ou então os seus pets também. Mas claro, mantenha longe dos seus pets, porque isso pode ser muito prejudicial a eles. A única manutenção que uma planta artificial pode ter é a limpeza. Que aí você pode utilizar um pano, de preferência aqueles que não saiam fiapos, para você passar por cima das folhas, de toda a extensão dela, para poder tirar o pó. Você pode usar um espanador também, ou então, se for preciso fazer uma lavagem, você utiliza sabão neutro com um pouco diluído. Assim você ajuda ela a ter mais tempo de vida, mais tempo útil. E muito importante manter longe do sol e de efeitos do tempo, como chuva, por exemplo. Agora você pode estar se perguntando, será que existem plantas artificiais que possam ser utilizadas em ambientes externos? Mas eu vi na fachada de um prédio plantas artificiais, e em outros shoppings e até em hospitais. Mas sim, plantas artificiais também podem ser colocadas em ambientes externos, mas para isso ela precisa passar por um tratamento, uma proteção contra raios UV, para que ela possa ter mais tempo de duração. E muito importante, isso precisa ser feito por um profissional. Precisa ser feito por um decorador, um paisagista, um arquiteto, um designer de interiores, que seja profissional e que entenda como e qual tipo de material utilizar no seu ambiente, naquele lugar onde você quer colocar esse tipo de planta. Mas claro, eu falei que ia falar os prós, mas existem também os contras das plantas artificiais. Além do que eu comentei, que elas podem ser prejudiciais para crianças e pets que possam morder e comer esse tipo de planta, esse tipo de material, a diferença que as plantas artificiais não fazem e as naturais fazem é a limpeza do ar.
Claro, as plantas naturalmente já fazem toda essa limpeza do ar, tirando um gás carbônico e trazendo pra gente o oxigênio. Senão, se não existissem as plantas, a gente não estaria vivo, né? Inclusive, existem várias pesquisas, até da NASA, dizendo o benefício das plantas em relação ao ar, em relação à limpeza do ar. Tanto que, por exemplo, o lírio da paz, o clorofito, a espada de São Jorge são as melhores plantas para se ter em casa para poder fazer a limpeza do ar. Elas limpam até cloriformes fecais. Fora que, com as plantas naturais, você faz todo o acompanhamento do crescimento dela. Você vê uma folhinha nova crescendo, você vê ela florindo. Fora todos os benefícios que a planta traz pra gente, psicologicamente falando. Ela traz mais calma, te ajuda na concentração, além de ajudar também na limpeza de poluição sonora. Por isso que muitas vezes vocês veem apartamentos que tem a varanda forrada de plantas. Muitas vezes as pessoas estão fazendo isso justamente para impedir que o som que vem de fora, que muitas vezes é uma avenida movimentada, que tem muito barulho de carros, ou movimentação de pessoas, porque elas fazem com que o barulho que vem de fora não entre para dentro da casa, para dentro do apartamento. E, consequentemente, também evita que o barulho interno vá para a área externa. Então ela ajuda tanto na climatização do ambiente sonoro, mas também na climatização da temperatura do ambiente. Tanto que, se você está num local onde está num calor de 40 graus, se você entrar dentro de um apartamento cheio de plantas, você vai sentir a diferença que ali está muito mais fresco, está muito mais úmido, e ela ajuda bastante, inclusive, pessoas que têm problemas respiratórios, como rinite e outros tipos de doenças, justamente pelos benefícios dela limpar o ar e também trazer umidade para o ambiente. Mas além das plantas naturais, esse canal também precisa de uma ajudinha, também precisa de um adubo. Então, já vou pedir para você, curta esse vídeo, compartilha, mostre para sua família, para aquela pessoa que você sabe que gosta de planta, para o pai, mãe de planta. Tenho certeza que eles vão gostar dessas dicas. Se inscreve no canal, ativa o sininho porque logo mais eu vou lançar mais vídeos falando sobre várias dicas e informações sobre plantas, sobre decoração e outras dúvidas relacionadas a este mundo. E segue o Estúdio Mercês nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no TikTok. Em todas as redes somos @Estúdio Mercês. E também faz uma visitinha no nosso site www.estudiomercês.com.br. Lá temos algumas plantinhas e alguns produtos que a gente também vende, além de projetos que a gente também faz e consultorias. Mas e aí, você é time plantas artificiais ou time plantas naturais? Eu entendo os benefícios das plantas artificiais, com certeza, mas eu sou totalmente time plantas naturais. Me diz nos comentários qual planta você mais gosta, se você gosta de plantas artificiais, se você acha elas bregas, cafonas, se você é mais do time plantas naturais, que tipo de planta natural você gosta. Me diz aí nos comentários tudo que vocês querem saber mais sobre plantas artificiais e plantas naturais, que nos próximos vídeos tenho certeza que eu vou responder vocês. Eu fico por aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!